Bom, eu tinha falado para vocês que hoje eu ia fazer uma entrevista muito especial. Eu estou recebendo aqui Plauto Nogueira da Silva. Ele tem 31 anos e tem uma trajetória de um milagre, com uma vida maravilhosa. Ele passou por 44 cirurgias. Bom, eu não vou contar, quem vai contar vai ser ele. Tá junto comigo aqui. Plauto, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Primeiro, que 31 anos de vida esse garoto tem. 2 livros que contam um pouco da sua história. É isso, Plauto? Primeiramente, boa tarde, Diogo, boa tarde a todos. Como eu disse, eu costumo falar que eu tenho mais cirurgia do que idade. 31 anos por 44 cirurgias. Quer dizer, você fez uma média de quase 2 cirurgias por ano, então. Sim, por aí. E a minha primeira cirurgia foi a colocação de uma válvula, porque mediante os médicos, eu não ia sobreviver porque eu tinha água no cérebro, né? Eu tinha uma água no cérebro e a cabeça ia crescendo, e a medicina falava para minha mãe, a gente vai fazer a cirurgia, mas é arriscando. Tanto que o importante das 3 cirurgias, assim me falaram, das 3 pessoas que fizeram essa cirurgia da válvula, que foi a primeira, a única que sobreviveu foi eu, que deu certo foi eu. As outras, infelizmente, não está mais entre nós, e assim eu fui fazendo mais cirurgias na coluna e tudo mais. Plauto, vamos contar um pouquinho da sua história. Você nasceu com que tipo de deficiência que você nasceu? Eu nasci com a paralisia infantil e com a mielomeningocele e a hidrocefalia. A mielomeningocele é um caroço que eu tenho na coluna, que a minha coluna não se desenvolveu, era assim, eu ia crescer, mas a coluna ia dar a deformidade de uma criança de uns 3, 4 anos de idade, né? Hoje já tenho 31, mas a minha coluna, conforme eu fui crescendo, ela foi entortando, aí é tratado como hidrocefalia. Com quantos anos que você fez a primeira cirurgia? Primeiro dia de vida, já saí, assim, minha mãe estava trabalhando, né? Aí minha mãe foi pro hospital, chegou lá, já foi diretamente para a sala de cirurgia e já abri na cabeça por conta dessa hidrocefalia. Meu Deus! Então já no primeiro dia de vida, você já fez a primeira cirurgia? Sim. E aí as outras foi vindo depois com quantos anos, ô Plauto? Olha, pelo que eu fui colhendo informações, uma foi com o primeiro dia de vida, depois eu fiquei no intervalo de 6 meses primeiros de vida, eu fiquei 6 meses no hospital, alternado da minha casa e para o hospital fazendo cirurgia. Meu Deus. Eu saía de uma cirurgia, recuperava, passava tempo, eu já ia para outra, não dava nem tempo de recuperar uma para ir para outra. Então, assim, nos primeiros 6 anos de idade, eu fiz 12 cirurgias. Aí de lá para cá foi aumentando mais, que totalizou 44 cirurgias. Qual a fase da sua vida que você fez o maior número de cirurgias, Plauto? Olha, foi em 2008 para 2009. Foi aonde que eu tive uma úlcera, hoje é chamada úlcera por pressão, por eu ficar sentado muito tempo na cadeira de roda, né? E ali eu fui fazendo mais 22 cirurgias. Assim, a gente trata como cirurgias porque foi no centro cirúrgico, foi um curativo no centro cirúrgico. Eu perdi osso, perdi carne, as pessoas tinha nojo de encostar perto de mim porque o mau cheiro era grande, entendeu? Aí com aquilo, inclusive o Trajetória de um Milagre foi em 2008, aonde que eu comecei a contar, relatando tudo aquilo que eu passei, eu fui escrevendo e formando um livro. Mesmo com tantos problemas na sua vida, já nasceu com problemas, passou por 44 cirurgias, você não desistiu da sua vida de maneira nenhuma? Olha, desistir não está no meu vocabulário. Jamais. Jamais. Inclusive eu estou com outro projeto, né, que chama Vencendo a Depressão, porque por mais que eu fui vivendo a minha vida só no hospital, né, entre minha casa e o hospital, hoje é igreja, hospital e casa, né? Inclusive eu estava lendo um trecho aqui do seu livro que você fala um momento que você teve um encontro com Deus. Como é que foi isso, Plauto? Olha, a minha experiência com Deus foi exatamente aí aonde que eu estava totalmente desanimado e Deus falou comigo: filho, não desiste. De lá para cá a minha vida foi fluindo, né? Eu não desisti e minha vida foi fluindo, onde que as pessoas foram me procurando, incentivando, outras falando: olha, não faz não que vai dar errado o seu livro, e graças a Deus deu tudo certo. Aí você escreveu o primeiro livro.
Sim, aí eu escrevi o primeiro livro, Trajetória de Milagre 1, inclusive o Trajetória de Milagre 1 está no 2 também, aí eu optei para pôr no 2, e estou escrevendo outro também, que chama Vencendo a Depressão. Então, esse primeiro, que é a trajetória de um milagre, você conta desde a história do seu nascimento, por todas as cirurgias, o encontro que você teve com Deus, essa vontade que Deus trouxe em você, tirando a sua depressão, os seus problemas, para você viver, é isso? Sim, o Trajetória de Milagre conta o meu encontro com Deus, de tudo que eu passei até hoje, das cirurgias, também conta questão de relacionamento com família, porque assim, conforme eu tive a depressão, eu tive um relacionamento muito complicado com família, amigos, até em namoros também, né? Porque hoje, eu tenho sempre falado nas minhas entrevistas, é mais fácil o depressivo entender uma outra pessoa do que a pessoa que não tem depressão entender aquele depressivo. Porque hoje a gente estimula aí 15,5% da pessoa, claro, eu não sou especialista, mas 15,5% de pessoas que têm a depressão hoje, né? E existe vários tipos de depressão. A minha, segundo relatos, é por traumas, mas também é porque eu tomo muito remédio. Eu chego a tomar 15, 16 remédios por dia e ainda estou aqui. O que a depressão trouxe para você? Pensamentos bobos, não vontade de viver? O que trouxe a depressão para você, Plauto? Olha, o primeiro ano que eu tive ela, né, quando eu estava no início, eu pensei muito em morrer. Eu tinha um alto preconceito comigo mesmo por ser cadeirante. Mas de morrer ou de você mesmo tirar a sua própria vida, Plauto? Os dois, né? Eu pedia para Deus me tirar porque eu não aguentava aquele sofrimento, porque eu queria que as pessoas me entendessem, mas eu tinha que entender que eu tinha que me entender para depois das pessoas me entender que eu tô aqui por um propósito. Você tá aqui hoje trabalhando porque você tem um propósito. Então assim, eu não tô aqui para falar de religião, mas eu tô aqui para falar de Deus, que todos nós, independentes, somos filhos de Deus. Me diga uma coisa, você comentou também, Plauto, sobre a questão de alguns problemas de convivência com familiares, com a namorada. Você então teve uma namorada? Sim, a minha primeira namorada a gente não deu certo por conta que o meu ramo sempre foi assim, fazer as coisas para Deus, né? Porque eu sou cristão, né? E eu tive uma temporada que eu saí da igreja e comecei a beber, né? Comecei a andar com pessoas erradas. Já tive, hoje eu não tenho vergonha de dizer que já fui muito mal falado na cidade. Hoje eu sou um exemplo na cidade, sou um exemplo em várias regiões aí também, sou um exemplo para a humanidade, né? Porque eu consegui vencer a depressão, consegui vencer a questão quando eu ficava muito triste, eu bebia muito, chegava em casa bêbado, dava trabalho para minha mãe. Às vezes assim, bate aquela revolta hoje, mas eu lembro, poxa, eu tenho Deus. Você que está passando por um problema, uma dificuldade hoje, lembre-se, a depressão, eu quero deixar frisado aqui, a depressão não é falta de Deus, porque muitos falam, a depressão é porque você não tem Deus na vida. Não, você tem Deus, mas você não enxerga, que você está tão focado na depressão que você não enxerga aquela situação que Deus ele pode resolver. E é onde que eu passei por tudo na vida, mas eu entendi que somente Deus, eu posso ter 1001 amigos, mas somente Deus que me ajudou aonde que assim, a enfrentar os problemas que eu enfrentei, que eu venho enfrentando até hoje, porque eu enfrentei. Aí veio o preconceito de pessoas, né? Veio o meu preconceito, que eu tinha preconceito comigo mesmo. Então, assim, a depressão gerou tudo isso na minha vida. Então, quando você diz que problemas de convivência com essas pessoas começaram a afastar de você, Paulo, foi isso? Sim, por causa da atitude. Porque eu tinha uma atitude assim, a depressão ela me deixava nervoso, ela me deixava elétrico, né? Aí tanto que hoje eu faço tratamento psicológico, né, psiquiatra, eu faço tratamento com a psicologia, com a psicóloga e com a psiquiatra. E assim, a gente não pode relatar tudo, né, que a gente conversa, mas assim, eu converso a cada um mês, a cada 2 meses eu converso com ela, ela me orienta e ela fala pra mim, né, que assim, eu não posso ligar o que as pessoas falam, porque eu sou um tipo de pessoas que eu não, na minha cabeça eu não sei falar bonito, eu não sei se expressar bonito. Hoje a gente está de frente com a televisão, mas assim, a gente por dentro fica nervoso. O que a pessoa vai achar de mim? Será que eu estou falando? Então assim, eu me importava muito
pelo que as pessoas diziam de mim. Você se preocupava do que as pessoas iam achar de você. Isso. E depois que você teve esse encontro com Deus, você começou a pensar de uma maneira diferente. Começou a pensar que você precisa viver e tem que ter as suas consequências, independente do que as pessoas acham ou não. Assim, independente do que as pessoas acham ou não, a gente tem que viver a vida da gente, né? Porque a gente que teve um encontro com Deus, uma vida com Deus, a gente não está livre dos problemas. Porque hoje, desses 15,5% de pessoas com depressão, existe pessoas evangélicas com depressão. E não é falta de Deus. A pessoa pode estar na igreja ali, mas é igual eu sempre falo comigo mesmo. A gente veio no mundo não para ser melhor do que o outro, mas para a gente mostrar que, independente de lutas, a gente tem que perseverar e ser um exemplo para as pessoas. Independente do problema que você veio para vencer na vida. Para vencer. Veio para vencer. Foi quando você teve um encontro com Deus e você teve a primeira iniciativa de escrever A Trajetória de um Milagre. Sim, A Trajetória de um Milagre nasceu dia 8 de junho de 2008, né, onde que eu fui pegando experiência, fui pegando informações de pessoas também que me conhecem desde criança.